O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu não temo. Eu vou te mostrar o medo em um punhado de poeira. Quais são as raízes que se agarram, que ramos crescem desse lixo pedregoso? Filho do homem, você não pode dizer ou adivinhar, pois você conhece apenas um amontoado de imagens fragmentadas, onde o sol bate e a árvore morta não dá abrigo, o grilo não sibila e a pedra seca não dá som de água. Há somente uma sombra sob rocha vermelha. Entre sob a sombra desta rocha vermelha, e eu vou te mostrar algo diferente, de sua sombra da manhã caminhando atrás de você, ou a sua sombra ao anoitecer, subindo para encontrá-lo. Encontra-lo. Eu vou te mostrar o medo em um punhado de poeira, um punhado de poeira. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença de meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aí está você. Bom dia. Ainda estamos aqui encalhados, mas pelo menos agora o sol está nascendo. Espero que nosso navio seja consertado muito em breve, mas enquanto ainda estamos encalhados, é um bom momento para falar sobre essa chave que eu tenho. Esta chave é uma espécie de chave mestra, e à medida que continuamos nossa busca pelo resto e tentamos desbloquear certas portas, também usaremos essa chave mestra para enriquecer nossa compreensão de certos assuntos. Como você verá em breve, essa chave mestra une muitos dos tópicos e questões que nos preocupam, principalmente o assunto do tempo perdido e da história da arquitetura do antigo mundo, da nossa cosmologia perdida e da energética do mundo em que vivemos. Nossa chave mestra é complexa e contém uma riqueza de informações. Não discutiremos tudo o que ela tem a oferecer agora, mas apenas uma pequena fração de seus segredos. Espero que o que discutirmos agora nos prepare bem para a primeira porta, mas à medida que continuamos, frequentemente precisaremos reservar mais tempo para investigar nossa chave mestra em mais detalhes, especialmente à luz de novas informações. Vamos prosseguir. Não é nenhum grande segredo que os dois principais luminários acima de nossas cabeças, o Sol e a Lua, funcionam como instrumentos de medição do tempo. O tempo, como o conhecemos, vem do nosso Sol e da Lua. O Sol nasce no leste todas as manhãs e se põe no oeste todas as noites. Desde seu nascer no leste, na manhã anterior, ele leva 24 horas para nascer novamente no leste na manhã seguinte. Todos sabem que um minuto inteiro tem 60 segundos e que 60 minutos formam uma hora, e que após 24 horas, cada dia termina e outro começa. E isso é representado pelos nossos relógios. Ao olhar para um relógio, é quase impossível afirmar quando o tempo realmente começou. Pode ter começado a qualquer hora. Os ponteiros do relógio continuam a girar de forma cíclica, dia após dia, ano após ano, e todos sabemos que há 12 meses em um ano, e que a cada 3 meses, a cada trimestre, a Terra transita de uma estação para outra. A vida na Terra começa e se renova na primavera. As plantas na Terra capturam nossas estações perfeitamente. Elas crescem na primavera, florescem no verão, começam a murchar e definhar no outono, e quando chega o inverno, as árvores estão despidas. Mas, ao entrarmos novamente na primavera, um novo ano, as plantas começam a crescer novamente. Assim como os ponteiros do relógio, a vida continua, renova-se e prossegue de forma cíclica. O grande círculo da vida. Todos os círculos têm 360 graus. O diâmetro de cada círculo é proporcional ao raio. O mostrador tradicional do relógio
é um círculo de 360 graus, e ao observar a Lua, vemos que a Lua adota um padrão semelhante ao das estações. Cada mês começa com uma lua nova, e à medida que o mês avança, a lua cresce ou aumenta para uma meia-lua, depois um quarto, depois uma gibosa, até finalmente atingir a lua cheia, e então, à medida que o mês continua em sua segunda metade, a lua começa a minguar de volta através de uma gibosa, um quarto e uma meia-lua até ficar velha, e, então, todo o processo começa novamente. O que o Sol e as estações fazem ao longo do ano, a Lua faz todos os meses, como um relógio. E vivemos dentro desse mecanismo de relojoaria. Vivemos dentro do relógio de Deus. Mas, caso você não tenha notado, esse relógio não funciona tão suavemente quanto se esperaria. Deus fez tudo em medida perfeita, mas por algum motivo, Ele designou 29,53059 dias para que a Lua complete suas fases e 365,2422 dias para que o Sol percorra de um equinócio vernal ou primavera até outro. Esses números não apenas resistem aos 360 graus do círculo, mas, na verdade, resistem a fornecer um número inteiro conveniente para nós. Como você pode ter 0,2422 de um dia e 0,53059 de um mês, e isso tem se mostrado problemático para praticamente todas as culturas ao tentar estabelecer seus calendários. Para reconciliar um calendário adequado no ciclo sazonal, o ciclo solar deve ser manipulado para transformar esse extra de 0,2422 em um número inteiro. Adicionar um dia a cada 4 anos quase resolve, mas isso muda o comprimento médio do ano calendário ao longo de 4 anos para 365,25. Se subtrairmos o ano solar com esse ano calendário médio, veremos que ainda supera o ano em 0,0078 dias, ou 11 minutos e 14 segundos. 0,0078 dias precisa ser arredondado para 0,008 ou para baixo para 0,007. Sempre há um restante a reconciliar. Aqueles encarregados de estabelecer calendários oficiais empregam intercalação. A intercalação na medição do tempo é a inserção de um dia, semana ou mês bissexto em alguns anos do calendário para fazer com que o calendário siga as estações ou fases da Lua. Nos calendários solares, isso é feito adicionando um dia extra ao calendário a cada 4 anos, e chamamos isso de ano bissexto. Não é exato, mas é o suficientemente próximo. Nos calendários lunares, em sua forma mais comum, intercala-se um dia extra no último mês do ano 11 vezes ao longo de 30 anos. Nos sistemas de calendário que usam tanto o Sol quanto a Lua, ou o que é denominado calendário lunar solar, um 13º mês ou mês bissexto é adicionado a cada segundo ou terceiro ano. É tudo muito complicado, e tentar dissecar a maneira como nossos calendários têm se transformado, manipulado e deslocado o tempo ao longo da história causa uma dor de cabeça rápida e intensa devido à multiplicidade de diferentes calendários estabelecidos ao longo do tempo por diversas culturas e porque, em última análise, nossos próprios luminários resistem a manter comportamentos de medição do tempo ordenados. Rastrear o tempo através do calendário é uma tarefa quase impossível. Se o significado na forma de escrita está vulnerável a ser perdido na tradução, então o tempo registrado sofre a mesma suscetibilidade de ser perdido na intercalação. Como dizer quanto tempo realmente passou se o Sol e a Lua, que inspiraram o próprio ato de medir o tempo em primeiro lugar, não mantêm um tempo ordenado? E isso é o que preocupa agora. Por que nossos luminários, principalmente nosso Sol, não se comportam da maneira que gostaríamos que se comportassem em relação ao tempo? No final do volume 1, a Lua surgiu como um personagem improvável, mas central em nossa história. Mas agora é hora de passar para outro personagem central, o Sol, cuja importância é, em muitos aspectos, ainda maior. O Sol é nossa chave mestra.
Em 1999, J.L. Hilbron, professor de História da Física e Astronomia na Universidade da Califórnia, publicou um livro muito interessante intitulado O Sol na Igreja. Seu principal argumento ou ponto de exploração é dissecar a noção de que a Igreja Católica Romana deu mais apoio financeiro e social ao estudo da astronomia por mais de 6 séculos, desde a recuperação do aprendizado antigo durante a Baixa Idade Média até o Iluminismo, do que qualquer outra instituição e provavelmente todas as outras instituições. Para os proeminentes terraplanistas, essa afirmação não seria nenhuma surpresa. Muitos documentaram o quanto a Igreja e os jesuítas se envolveram no financiamento e na modelagem da mentira heliocêntrica, que agora tem uma firme influência sobre a maioria de nós desde o início de nossas vidas. Chamar o livro de Hilbron de revolucionário seria uma mentira. É tão complicado quanto alguns dos tópicos que cobre, principalmente a matemática do salto mortal que os astrônomos financiados pelos jesuítas formularam ao tentar justificar a chamada ciência por trás do modelo heliocêntrico e as múltiplas comissões da Igreja, tentando alinhar a Páscoa com o equinócio vernal. No livro de Hilbron, obtemos uma visão do mundo competitivo dos astrônomos, que estão todos tentando agradar a Igreja e manter seu financiamento estável. As tensões que vemos emergir entre os astrônomos e a Igreja são aquelas entre promover o heliocentrismo, que se opõe diretamente ao desejo da Igreja de manter o modelo do universo como geocêntrico. Como você sabe, o modelo heliocêntrico coloca o Sol no centro do sistema solar e todos os planetas giram e orbitam ao seu redor. No modelo geocêntrico, a Terra está no centro de todo o sistema e estacionária, enquanto o Sol e os planetas giram e orbitam ao redor da Terra, e o modelo geocêntrico alinha-se mais apropriadamente com a Bíblia. As tensões entre o impulso dos astrônomos pelo heliocentrismo e o desejo da Igreja de manter a Terra no centro. Tudo isso é um enredo histórico cuidadosamente orquestrado e, como de costume, não é orgânico ou inocente. Assim como a política de hoje, o modelo heliocêntrico de esquerda e o modelo geocêntrico de direita são, em essência, apenas duas asas do mesmo pássaro. E esse pássaro é esférico. Embora, na superfície, a Igreja parecesse querer manter o heliocentrismo à distância, por temer promover um modelo que está em oposição direta ao que a Bíblia afirma especificamente, que o Sol e a Lua se movem acima de nós e que estamos estacionários, o que eles realmente estavam fazendo era orquestrar um confronto entre duas escolas de pensamento, o geocentrismo versus o heliocentrismo. Mas em ambas as escolas, nosso reino é uma massa esférica inacreditável e não científica. Isso não era um plano plano contra uma esfera. Era uma esfera no centro contra uma esfera girando ao redor de um sol gigantesco. Infelizmente, a narrativa do geocentrismo versus heliocentrismo é um roteiro cansado de financiar ambos os lados, mas a guerra já estava ganha antes de começar em sua pantomima. A Terra foi declarada uma esfera. Tudo o que precisavam fazer agora era fazer com que os cientistas e matemáticos declarassem que suas descobertas eram melhores quando o Sol estava no centro de tudo. Missão cumprida. Pobre geocentrismo foi usado e abusado de propósito para abrir caminho para o heliocentrismo. Agora, eu sei o que você está pensando. Ótimo! Esse cara está nos dando uma aula de história chata sobre os antigos jesuítas que provavelmente nem existiram da forma como nos dizem. Eu sei, mas mantenha o foco. O que vem a seguir é tão importante e não podemos progredir sem entendê-lo. Vai valer a pena no final. O que é absolutamente fascinante sobre o livro de Hilbron é que ele demonstra que, ao contrário da astropolítica da época, a Igreja na verdade convidou o Sol para seus braços muito antes de o heliocentrismo ser declarado vencedor, de uma forma que lembra a fusão do culto pagão ao Sol com a doutrina cristã do Império Romano.
Os jesuítas permitiram e financiaram um punhado de astrônomos para montar instrumentos para monitorar o comportamento do Sol dentro de algumas das maiores catedrais já construídas. Esses instrumentos são chamados de meridianas. São um tipo de heliômetro, um instrumento para medir o comportamento do Sol. Uma meridiana é uma linha meridiana que vai do sul ao norte em um grande espaço escuro ou edifício com um buraco no telhado. Ela é construída principalmente para observar a posição da imagem solar ao meio-dia. Meridianas são um tipo de gnomon de orifício. Em essência, um gnomon é um instrumento simples, geralmente um bastão no chão, que permite ao observador rastrear a direção e a posição das sombras projetadas pela posição do Sol no céu. É assim que os relógios de Sol funcionam e, ao observar as sombras de um relógio de Sol, o observador pode determinar que horas são. Em vez de uma sombra, a meridiana de orifício projeta uma mancha solar ou imagem solar através de seu buraco. Essa mancha solar cairá em algum lugar na linha meridiana e a mancha solar viajará ao longo do meridiano até que o Sol externo atinja o ponto mais alto no céu. Quando o Sol atinge seu ponto mais alto no céu, isso é o que chamamos de zênite, e quando o Sol está em seu zênite, é oficialmente meio-dia solar. À medida que o ano avança pelas estações, a altura do zênite solar ao meio-dia solar mudará e assim mudará a posição da mancha solar na meridiana. Por favor, note que estou usando o termo zênite aqui para descrever o ponto mais alto do Sol no céu em um determinado dia. Não estou usando-o no sentido astronômico estrito de o Sol estar a 90 graus acima de nossa cabeça. Chegaremos a isso muito mais tarde. O Gnomon de Saint-Sulpice, em Paris, é um exemplo muito famoso de um desses instrumentos. Aqui vemos a linha meridiana atravessando o chão da igreja e indo até um obelisco. Colocaram o obelisco aqui porque a igreja não era longa o suficiente para conter o comprimento do caminho das manchas solares ao longo do ano. Como você pode ver no diagrama aqui, no inverno a mancha solar atingirá diretamente o obelisco. Isso porque, no hemisfério norte, durante o inverno, o zênite solar, seu ponto mais alto ao meio-dia solar, está mais baixo no céu. À medida que o ano avança até a primavera, a mancha solar terá descido do obelisco e caído no círculo perto do meio. Este é o marcador para o equinócio da primavera. Durante o equinócio da primavera, o zênite solar é mais alto ao meio-dia solar do que durante os meses de inverno. E à medida que o verão começa, a mancha solar terá viajado até o início da linha meridiana. Aqui, meio-dia solar durante o verão é quando o Sol atinge seu ponto mais alto no céu durante sua jornada anual. Quando o outono começa, o ponto mais alto do Sol torna-se mais baixo em altura aparente e a mancha solar volta para o círculo aqui para o equinócio de outono. Agora, isso é ótimo. Os astrônomos da Idade Média e até o século XIX se divertiram criando buracos em estruturas maravilhosas para que pudessem observar a dança da mancha solar de um lado para o outro ao longo do ano. Mas isso não é o que eles realmente estavam fazendo. Eles estavam monitorando a posição da mancha solar anualmente e rastreando a forma como ela desviava entre os equinócios anuais e os solstícios. E talvez você esteja começando a pensar: espere um minuto, talvez a narrativa seja toda falsa e nossos avançados ancestrais históricos, aqueles que construíram essas enormes estruturas que funcionavam como geradores de energia, também as fizeram funcionar como grandes gnomons para capturar os luminários. É um pensamento sofisticado, mas não exatamente. Estabelecer uma meridiana não foi uma tarefa fácil. Muitas vezes, exigia que os astrônomos encomendassem uma reestruturação drástica desses edifícios para alcançar um nível plano. O método de nivelamento de Giovanni Cassini é um excelente exemplo. Como explica Hilbron, Cassini cavou uma vala ao longo do curso calculado do leão, colocou um canal de madeira na vala e encheu o canal com água para fornecer um nível preciso. Ah, a ironia!
As figuras históricas líderes da astronomia tiveram que recorrer à natureza imutável e não curvada da água para alcançar um nível preciso, para que pudessem rastrear o movimento do Sol. Sabiam eles? Ou estavam apenas cegos por olhar obsessivamente para o Sol? A pergunta que precisamos fazer é: por que os astrônomos entre os anos 1500 e 800 rastreavam obsessivamente a posição do Sol durante os equinócios e solstícios? Devemos agora voltar nossa atenção para o que o Sol acima de nós está realmente fazendo. E é hora de falar sobre a obliquidade da eclíptica e a precessão dos equinócios novamente. Agora, eu introduzo amplamente esses conceitos em nossa análise da Lua. O que agora preciso que você faça é esquecer tudo o que exploramos aqui e neste modelo que eu apresentei. Voltaremos a ele muito mais tarde, mas por agora, esqueça-o. Para entender um aspecto crucial da nossa chave mestra, preciso discutir esses conceitos primeiro de tudo, e, ironicamente, em termos do modelo heliocêntrico e depois em termos do modelo plano-geocêntrico, o que é referido como o modelo da Terra plana. O que vou tentar explicar agora não é difícil de entender, mas é muito complexo, e farei o meu melhor. Como você sabe, no modelo heliocêntrico, a Terra gira em seu eixo, e além de fazer isso, orbita o Sol. Uma rotação em seu eixo é um dia, cerca de 24 horas, e uma órbita completa ao redor do Sol é um ano de 365,2422 dias. Em vez de os polos da Terra estarem situados verticalmente no globo, eles estão deslocados em um ângulo de cerca de 23,4 graus. Isso é o que chamamos de inclinação axial. A Terra gira em torno desse eixo no modelo heliocêntrico. O giro e a órbita da Terra não são os únicos movimentos. Também há ciclos de Milankovitch, nomeados em homenagem ao geofísico e astrônomo sérvio que os teorizou, que descrevem as mudanças no movimento da Terra e o impacto que isso tem na sazonalidade e na localização da energia solar. A teoria científica aceita afirma que o eixo da Terra está mudando lentamente. De acordo com essa teoria, há algumas maneiras pelas quais ele está mudando e elas estão acontecendo simultaneamente e lentamente. Já falamos sobre uma dessas mudanças, o primeiro ciclo de Milankovitch, que é a mudança na orientação dos eixos de rotação da Terra, ou o que é chamado de precessão dos equinócios. Como a Terra está aparentemente inclinada e gira, os cientistas usaram a analogia de um peão para descrever esse tipo de movimento axial. Como um peão giratório, a Terra não gira apenas de maneira fixa em um ângulo de 23,4 graus, mas traça uma trajetória cônica muito lentamente ao longo do tempo. Por causa dessa trajetória cônica, a designação da nossa estrela polar diretamente acima do nosso polo norte, que atualmente é Polaris, mudará lentamente. Devido a essa precessão, nossa estrela polar há 5.000 anos era Tuban, na constelação do Dragão. Em 13.000 anos a partir de agora, nossa estrela polar não será mais Polaris, mas apontará diretamente para Vega, na constelação da Lira. Outra maneira de observar essa precessão é no resto das estrelas acima de nós. Se o nosso eixo de rotação mudar para apontar para uma estrela polar diferente, então todas as posições das estrelas e constelações que testemunhamos acima também terão mudado. E, como discutimos, uma das principais demonstrações das estrelas se deslocando de suas posições fixas é a precessão dos equinócios. Esse deslocamento acontece muito lentamente, a uma taxa de 1 grau a cada 72 anos, uma constelação inteira a cada 2.160 anos. Podemos observar isso rastreando a posição do Sol no equinócio em relação às estrelas fixas. Além do segundo ciclo de Milankovitch, que é muito mais fácil de entender, está relacionado à forma do caminho orbital da Terra ao redor do Sol, ou o que é oficialmente chamado de excentricidade do ciclo orbital da Terra. A teoria afirma
que a forma orbital do caminho da Terra ao redor do Sol oscila de circular a elíptico ao longo de um período de 100 mil anos. Como a teoria afirma, essas oscilações de circular a elíptico têm um impacto dramático na glaciação, pois alteram a distância da Terra em relação ao Sol, o que, portanto, altera a quantidade de radiação solar a qual a Terra está exposta. A excentricidade é afetada pela atração gravitacional dos outros planetas, segundo o que nos é dito, e atualmente está próxima de ser menos elíptica, quase circular, e continua a diminuir. O ciclo final de Milankovitch diz respeito à inclinação axial em mudança da Terra ou à mudança da obliquidade de seus eixos.